Convidado Jorge Miguel Miranda, é professor geofísico e sismólogo, um pouco para nos explicar que sismo, muito boa tarde, obrigada por ter vindo. Que sismo, este é um grande sismo também, este desta manhã no Nepal. Quer dizer, a maioria dos grandes sismos que são conhecidos na Terra essencialmente estão naquilo que se chama as zonas de subdução, onde normalmente um oceano mergulha debaixo de um continente. Mas este não é esta situação do Nepal. Já agora também não é a situação portuguesa, nós temos uma situação que é o contrário da do Nepal. No Nepal nós temos uma situação em que uma placa continental, que é a placa indiana, digamos, colido com outra placa continental, que aliás é nossa, euroasiática, só que na China, não é? Do outro lado da nossa placa. E, portanto, nós temos sismos que são incontinente, portanto, em zonas que até podiam ser urbanizadas, muito superficiais, 15 km é muito pouco, perceba-se que há sempre erros na determinação, portanto, 15 km quer dizer que é quase a superfície, para estes efeitos, e que com este tipo de magnitude, portanto 7, qualquer coisa, significa que se fosse sob uma zona urbana densa, o número de mortes era incomparavelmente superior. Portanto, o que estamos a ver agora aqui até é o número de mortes reduzido em relação ao que se poderia esperar de um sismo desta magnitude. E que tem a ver com a densidade apenas. Tem a ver, e se calhar com o facto da maior parte dos edifícios também já estão já todos terem por terra. caído, quer dizer, na verdade, desde o sismo do dia 25 de abril, que tem havido uma sequência de réplicas praticamente contínua e as populações neste momento, à menor abalo, saem para locais com menos construção. Contudo, lembre-se do que aconteceu no dia 25 de abril. A primeira estimativa de fatalidades foi muito inferior ao que se foi observar no fim, o que é normal. São zonas agrestes, difícil acesso, onde as comunicações têm falhado sucessivamente e, portanto, o que estamos agora a fazer uma quantificação do princípio é uma quantificação. Ela vai seguramente subir ao longo do dia. Depende da quantidade de pessoas que moram nas áreas informadas e como é que chega a informação. Mais afetadas. Houve também, há pouco o nosso camarada Pedro Carvalhas estava a mostrar as réplicas que aconteceram entretanto, pelo menos 6, todas com mais de 5 na escala de Richter. Quer dizer, há alguma previsão do que é que vai acontecer? Parece que o Nepal está a ser varrido da face da Terra. Não, vamos lá ver. Nós estamos a falar de uma das zonas de maior sismicidade da Terra. Não é por acaso que estão lá as montanhas mais altas. Não é por acaso, não é? Portanto, nós estamos a falar de um movimento entre as duas placas. Estamos precisamente a ver, há pouco estávamos a ver, os locais, os epicentros, exatamente. São todos... Aquela frente que estava na vossa imagem, é a frente na qual a placa indiana mergulha debaixo da placa euroasiática a uma velocidade de 40 e poucos milímetros por ano. Ora, ou seja, cada ano a placa avança mais 4, 5 centímetros. Em 10 anos avança meio metro. Em 40, 50 anos avança 2, 3 metros. E, portanto, estes sismos tipo de magnitudes 7.3, 7. Qualquer coisa, são sismos em que o movimento é de ordem de alguns poucos metros. Só que esses poucos metros, numa zona continental, a 15 km de profundidade, libertam uma enorme energia mecânica e a energia vai destruir toda a sua volta. É natural que continuem a acontecer? É natural que continuem mais réplicas, porque a dita frente dos Himalaias tem umas centenas de quilómetros de extensão, talvez tenha mais que 1000, e à medida que é realizado o movimento numa das partes da frente, ele depois tem que ser acomodado no resto. É verdade que estes aftershocks têm magnitudes razoavelmente elevadas em relação ao habitual, é verdade. Mas não se pode dizer que seja estranho, propriamente dito. São valores significativamente elevados. Para aftershocks, o que pode querer dizer que provavelmente estamos aqui a falar não propriamente de aftershocks, mas de triggering, ou seja, de uns sismos gerarem outros, por adaptação sucessiva dessa frente entre as duas placas. Isso pode durar quanto tempo nesse movimento? Meses. Tipicamente, da experiência, meses até a situação estar... Mas o movimento não para, hein? O movimento continua todos os anos imperturbavelmente. O sismo de 34, que foi um sismo de magnitude 8.1, foi bastante maior que este do dia 25 de abril. Porque sabe que nessas magnitudes de 0,4 de diferença parece pouco, mas é muito. Contudo, esta região da Terra tem capacidade de fazer sismos ainda maiores. E podemos esperar isso? Acha que é possível? Pode acontecer isso. Nós estamos a falar, repare, quando as pessoas falam do risco sísmico em Portugal, que é significativo, estamos a falar de 4 milímetros por ano de movimento relativo. Lá estão 45 milímetros por ano. Portanto, é 10 vezes mais de movimento relativo. Claro que
Este movimento, esta deformação é absorvida em muitas estruturas geológicas, mas a frente propriamente dita de convergência entre as duas placas tem uma extensão de, digamos, 200 km de largura. O que significa o quê? Seja numa falha, seja noutra, o efeito sobre as populações é o mesmo. Portanto, isto é uma coisa que é um mecanismo da Terra a funcionar. Exato. Relativamente a Portugal, já que está aqui, há pouco estava-me a dizer que o caso de Portugal é o contrário. Como é que é o caso português? É o contrário porque aqui em Portugal, essencialmente, nós temos convergência entre duas placas oceânicas e não duas placas continentais. Mas temos só uma similaridade, é que é uma fronteira que, apesar de tudo, é razoavelmente difusa. Repare, quando nós temos um sismo, quando temos no Kamchatka ou no Pacífico, normalmente temos uma região de subducção que está muito clarinha, muito marcada, que é sempre a mesma da qual se faz o essencial do movimento. Quando nós temos estas regiões mais complexas, porque ou são continentais ou são intraoceânicas, mas com velocidades reduzidas, a localização de onde é que está exatamente essa fronteira de placa é dramático de saber. E, portanto, no caso dos Himalaias, não é bem pelo facto de não se saber onde é que é pelo facto de ela ser razoavelmente extensa e, portanto, a deformação estar absorvida em muitas estruturas. É possível prever, os sismólogos conseguem prever o que é que vai acontecer? Há pouco estava-me a dizer que vai haver estes movimentos durante os próximos meses. É possível prever isto? O dia e a hora, não. Mas que vai onde acontecer? Eles vão acontecer, sim, mas nós temos os sismólogos fazem a previsão mais simples que existe. A velocidade de movimento da Terra é conhecida hoje em dia com GPS, ou seja, mais corretamente, com o sistema GNSS. Nós medimos com uma precisão de 1 milímetro por ano a velocidade de qualquer parte da Terra e, portanto, temos uma boa ideia onde é que a deformação se está a acumular. Portanto, se houver mais movimento, quer dizer que vai haver... Com certeza, a taxa de sismo é muito superior. Professor Jorge Miguel Miranda, muito obrigada pelas suas explicações neste jornal. Boa tarde. Para melhores resultados.